comigo é tudo bem, tirando o ruim tá tudo ótimo. Mas é o seguinte, pessoal, hoje nós estamos aqui para um bate-papo, uma conversa muito interessante e de muita reflexão, provocação e com o nosso companheiro, parceiro, André Naves. O André, eu vou pedir para ele se apresentar, né? E é isso, a gente vai, como sempre, com o perfil do canal Mais Direitos Humanos, simplesmente conversar sobre pautas atuais, né? Do que nós estamos vivendo no nosso país. E é isso, se você depois quiser mandar pra gente mensagens, comentários, é super importante. Também se inscrever no canal, né? Dar uma olhadinha também na campanha do Catarse, porque a gente precisa de apoio para deixar o canal cada vez melhor, né? E curtir também, compartilhar. E também o companheiro André tem o canal dele, vai falar também sobre o canal. E é isso. André! Perfeito, Rodrigo. Parceiro. Cara, é muito bom tê-lo aqui. E faz uma apresentação rápida pra gente. Vou fazer. Comigo nada é rápido, a vida não é uma gincana. Mas, primeiro vamos lá. Companheiro Rodrigo. Como eu falava um pouco antes, a palavra companheiro está entre umas das mais bonitas da língua portuguesa, junto com utopia e alteridade. E companheiro é aquela pessoa que nós dividimos o pão, compartilhamos o pão. E o que é o pão? O pão é nosso alimento, é nosso próprio estilo de vida. Então é por isso que é um prazer enorme estar aqui, Rodrigo, no canal Mais Direitos Humanos, o pão de todo dia. Como eu tenho de fazer uma apresentação rápida de mim, não é para fazer biografia, não autobiografia, gente, mas só para falar, eu sou especialista em direitos humanos, em previdência, em direitos sociais. Eu trabalho bastante com pessoas com deficiência também e gosto de estudar bastante, muito, economia e política. E a conversa, ser uma conversa é muito oportuno, porque nesse momento que nós vivemos, é mais do que necessário termos conversarmos, refletirmos, pensarmos, estudarmos. Então eu acho que a conversa é extremamente oportuna, Rodrigo. Só falando do meu canal do YouTube, vocês podem procurar André Naves 30, mandar mensagem, se inscrever, compartilhar, divulgar. Vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês não gostarem, vocês falam. Se vocês gostarem, vocês falam também. Está todo mundo livre. Eu prezo muito pela liberdade. E a gente vai deixar aí na descrição o endereço do canal do André, que é outro canal parceiro dos direitos humanos, por óbvio, né? O André, como ele na apresentação dele aqui, em breve, ele já deixou isso muito claro, né? Então é alguém preocupado com esse setor de atuação, né? Não só preocupado, eu luto plenamente todos os dias porque eu tenho a convicção que os direitos humanos são um pilar, uma estrutura fundante da democracia brasileira. Então, o próprio Estado Democrático de Direito, a República Federativa do Brasil, só são constituídas porque existe democracia, porque existem direitos humanos. E a cada momento que nós não estamos aprofundando, ampliando, lutando pelos direitos humanos, nós enxergamos retrocessos. Então é importantíssimo lutar pelo aprofundamento, pela ampliação dos direitos humanos. Ser um lutador, um combatente todos os dias. Sim. E você sabe que essa tua colocação ela é muito interessante, porque
porque eu também me pergunto muitas vezes como é que nós conseguimos efetivar essa luta, essa defesa por direitos humanos. Por vezes eu me vejo incomodado porque, eu não sei se você tem essa sensação também, mas é importante trocar isso, né? E nessas conversas a gente vai descobrindo lugares em comum entre nós, que é uma ideia de uma resistência que quem luta por direitos humanos utiliza muito, não só a ideia, mas o querer mesmo resistir e tal. Mas eu percebo que as pessoas que defendem direitos humanos, elas acabam ficando numa resistência, mas numa resistência, de certa forma, estagnada. Eu entendo o que você quer dizer, uma resistência passiva às vezes. Isso. A gente percebe os ataques que nós sofremos a todo dia. Eu queria falar da Amazônia, das prisões, da destruição dos órgãos de controle brasileiros, da caminhada pelo fim da democracia no Brasil. E as pessoas ficam numa resistência que parece passiva. Se elas ficarem nessa resistência passiva, isso aqui não é crítica a ninguém, é uma forma de pensar alternativas para a ação. Se ficarmos nessa passividade, nós só vamos conseguir defender e aquilo que nós defendemos vai definhando aos poucos. Ou seja, estruturas antidemocráticas vão sendo normalizadas, a violação aos direitos humanos vai sendo banalizada. Sim. Então é importante que a gente lute, a gente resista, não só passivamente, mas ativamente. Então, e esse incômodo que eu vejo, por que eu vejo dessa forma? E eu acredito que muitas vezes acaba realmente sendo uma coisa que não caminha nessa lógica da passividade. Por exemplo, você falou da questão da democracia. A democracia no Brasil, eu vejo com, também dificuldades. E entendo que essa tal da resistência que nós estamos falando, se dá também em função de uma democracia um tanto... Como é que eu posso falar da democracia brasileira? Ela é uma democracia distante das pessoas, sabe? Ela é uma democracia que chega, ou é retomada, digamos, em 1988, né? Na Constituição Federal de 1988, ela se consolida ali, os direitos humanos estão ali naquela carta, mas ela mantém um distanciamento, e até por uma questão de confecção daquela carta, né? De reconhecimento, o conhecimento que a produção daquela carta teve participação popular, mas, a meu ver, não de uma forma tão ampla como necessária ou como deveria. Mas, independente disso, me parece que é uma lei maior muito interessante. Mas nós não temos uma cultura de aproximação dessa lei maior nossa com digamos, as bases da população, com a maior parte da população, que inclusive não tem nem tempo para saber. Exatamente. Existem muitas vezes a democracia do Brasil é muito hermética às vezes. O povo não participa realmente. Democracia que cabe ressaltar que não é somente vontade da maioria. Isso aí é a pura tirania da maioria. A democracia ela é a vontade da maioria qualificada pelo respeito às minorias e sempre com uma finalidade de ampliação dos direitos humanos. Ou seja, é necessário para a democracia que nós tenhamos o povo na rua, o povo debatendo, o povo se informando e conversando.
Por isso que eu falei que essa nossa conversa é super importante. Porque ela é uma forma de exercitar a democracia, de ampliar a democracia, de não deixar a democracia tão estanque lá em Brasília. Porque realmente ir até Brasília, às vezes não dá, fica difícil. Mas se o povo, cada um deles, começar a debater as melhores soluções, ou ainda sair para a rua, se manifestar, ou começar a se organizar, a nossa democracia fica mais aerada. É lógico que nós temos um problema seríssimo. Isso aqui cabe uma avenida de novas discussões. Um problema seríssimo do nosso sistema produtivista consumista. Porque as pessoas estão, como é que posso falar? Elas estão alienadas e assoberbadas para tentar sobreviver. A concentração de renda é tão grande que as pessoas trabalham para ganhar o mínimo necessário. E não fiquem achando que a pessoa que tem um apartamentinho, que ganha 5 mil reais por mês, está muito bem, está perto dos ricos. Não está, nós somos pobres. Todos nós. A gente tem que entender isso. Os super ricos a gente nem vê. E a causa do descompasso democrático no Brasil é esse. É entre o povo, a grande maioria, os 90%. Aliás, os 99% no Brasil. E essa super pequena elite que acaba capturando as estruturas de poder e dominando para ela. Que é a turma, não é nem milionária, bilionária. É a turma bilionária, porque eventualmente uma turma milionária devia estar junto com o povo nessa. Uhum. A turma que se diz de classe média alta devia estar com o povo, tem de sair para a rua, tem de defender o MST, o MTST, tem de se manifestar, tem de debater. Agora, Naves, você está colocando uma questão que é muito interessante e que vai por um caminho de entender o povo brasileiro. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que o povo brasileiro, e aí especificamente essas classes privilegiadas, elas não tiveram uma formação ou não cultivaram uma cultura brasileira. No sentido assim, como é que eu posso dizer? De ter um compromisso minimamente social com o Brasil. Eu entendo. É um grupo que não se reconhecem brasileiros e brasileiras. Até porque vivem muito tempo também lá fora, enfim, ficam muito lá, por vezes até mais lá do que aqui, e chegam ao ponto de terem até vergonha em dizer que são brasileiras e brasileiros. Sim. E eu acho que isso vem de uma questão da formação do povo brasileiro, que em determinados momentos da história a gente poderia também uma avenida aqui para falar sobre isso, mas talvez seja um diagnóstico interessante esse. Porque em outros países você não vê a questão, por exemplo, a elite ou as elites, como costumam dizer, né, brasileiras, elas têm um aspecto predatório. É porque a gente tem que... Em outros países não. Isso, porque é lucrativo para as elites, inclusive, serem populares. É lucrativo e é bom para elas. Ou seja, se eu fortaleço o trabalhador ou a proteção trabalhista, eu aumento o consumo. Em última análise, eu melhoro a economia, a evolução econômica. Se o Estado investe em obras, em infraestrutura, em saneamento básico, por exemplo, melhora a condição de vida das pessoas, até o rendimento escolar, a inovação, a educação, as elites acabam lucrando com isso. É que no Brasil, e a gente não pode esquecer que nós tivemos
mais de 300 anos de escravidão, e a gente teve um processo colonizador em que as pessoas vinham para o Brasil de fora para dentro, e aqui ao chegarem se achavam superiores, não queriam se misturar. Não que eu esteja falando que isso também não ocorra em outros lugares do mundo. Esse fato da segregação acontece, mas aqui foi potencializado pelo advento da escravidão. Porque uma elite foi surgindo e não queria se misturar com os de baixo, com quem realmente trabalhava, com quem põe a mão na massa. E mais do que isso, eles vão por um caminho, como eu falei, de extermínio. De extermínio, eles querem tirar tudo. É uma analogia que eu sempre faço. Imagina que nós temos uma galinha dos ovos de ouro, um galinheiro dos ovos de ouro, o Brasil galinheiro dos ovos de ouro. Só que daí a gente quer, primeiro, tirar toda a pena das galinhas. Tira até matar as galinhas dos ovos de ouro. A gente quer economizar com ração, então vai diminuindo, vai matando as galinhas. Você percebe que a gente perde os ovos de ouro? Se o Estado brasileiro investisse mais, nós teríamos boa ração, boa iluminação, boas condições de armazenamento dessas galinhas e ter ovo de ouro sempre. Se a gente regulasse, até pode de repente tirar um pouquinho de pena, não pode tirar tudo. Mas tirar tudo. Esse é o problema. É uma coisa maluca. Não há limite, André. Não há nenhum limite. As classes privilegiadas. Eu acho que é uma miopia social. Uma miopia social. Porque, e Pareto já desenhava isso no paradoxo dele. Pareto é um economista italiano. Porque se as elites caminhassem junto com as classes populares, todo mundo ganhava mais. Como elas ficam nessa briga ou tentando explorar, não é nem numa briga, é nessa tentativa de predar, de explorar, de destruir. Nós temos, as duas acabam se destruindo. É por isso que nós temos tantas crises no Brasil, tantas crises. Isso é interessante porque à medida que vai tendo crise atrás de crise, as pessoas dessas mesmas elites saem do Brasil. Ao sair do Brasil, agrava-se esse problema todo delas não se sentirem brasileiras. Quantos brasileiros, por exemplo, já foram num slam, numa roda de samba? Ou quantos brasileiros virou coqueluche no Brasil e falou assim, não gosto de funk. Não, espera aí, vamos entender o movimento todo. Não gosto de hip hop. Não, vamos entender o que está acontecendo. Questão religiosa. Não gosto de samba. Não, vamos entender, vamos participar. Eu adoro samba, E eu acho que é uma das expressões poéticas mais populares que tem. Você agora falou de samba, falou de música. Eu também adoro. E há uma proposta aqui, que eu já coloquei, de nós pensarmos em alguma coisa relacionada à música. Algum programa, enfim. E hoje, estamos aqui reunidos, por coincidência, são os 30 anos da morte, na minha modesta opinião, dos maiores nomes da música. Exatamente. Toca Raul, gente. Raul Seixas, né? Faz 30 anos já, cara. Muito doido isso, como passa o tempo. E o Raul Seixas, ele traz perspectivas muito interessantes nas letras dele. Eu me lembro, por exemplo, de uma que, na verdade, eu gosto de muitas músicas, é uma obra gigantesca, Por Quem os Sinos Dobram, né? E ele fala, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
trazendo para o contexto de uma democracia, do que nós estamos vivendo hoje, e da necessidade de uma resistência efetiva, que caminhe, que não fique só uma resistência passiva, como a gente falou. Me parece que essa frase se encaixa muito bem, né? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. Me parece que falta para o nosso lado, daqueles que defendem os direitos humanos, o entrar em contato, quebrar essas paredes que criam pequenos grupos. Tem uma questão identitária também, que acaba dividindo. Os links entre elas, com o tempo, foram se perdendo. Então, eu acho que tem um nó aí, que se a gente conseguisse resolvê-lo, nós conseguiríamos avançar. É o seguinte, essa música é baseada na obra do Ernest Hemingway, que ele falava: porquinhos se nos dobram por ti. E o Hemingway tem uma frase super interessante também, que o Raul traduziu muito bem nessa música. Importa quem está ao seu lado nas trincheiras? E a outra pessoa responde: importa muito mais que a própria guerra. Quando Raul Seixas, e essa frase eu me lembrei porque esses dias eu estava no Largo de São Francisco, no ato Mormente, em apoio a Vaza Jato, ao devido processo legal, à injusta prisão do presidente Lula, que foi um crime que aconteceu no Brasil. E daí a gente vê isso. Importa quem está ao seu lado nas trincheiras muito mais do que a própria guerra. Nós entendemos que a vitória da guerra não é aniquilar o outro, é entrar em contato com outras pessoas. E isso está muito bem colocado nessa poesia, nessa música do Raul Seixas. Nós precisamos entrar em contato, nós precisamos saber. E digo mais, não aniquilar, a gente não pode ter espírito de revanchismo contra o outro lado, porque eles também, em sua grande maioria, é lógico que tem uma meia dúzia que defendem o que está acontecendo mesmo, mas uma grande maioria está perdida, está desorientada, está desesperada por alguma solução. E naquela questão da miopia social, eles não acabam enxergando que a situação deles vem piorando por causa da desigualdade social, desse mecanismo de concentração de renda, e que eles estão apoiando políticas que agravam esse sentido. Então nós temos de entrar em contato, porque isso importa. E é essa a nossa vitória. Sim. Porque nós não estamos em guerra, nós estamos procurando aliados poéticos, aliados da luta, aliados da ampliação dos direitos humanos, aliados da democracia. A gente poderia dizer que o entrar em contato hoje também é um ato revolucionário. A conversa, a escuta, a conversa mesmo é um ato revolucionário. Há que tempo chegamos a pegar um telefone legal e visitar um amigo, igual estou fazendo aqui hoje, vira um ato revolucionário. Sim. Demonstrar afeto vira um ato revolucionário. Estudar vira um ato revolucionário. Ler poesias, ler artes, participar da vida cultural, da vida democrática do país, viraram atos revolucionários. Até ir no banheiro e fazer o número 2 é um ato revolucionário hoje. De certa forma, é um tempo de reflexão. De reflexão, né, rapaz? Que ponto, não? Olha só, tem essa questão também de um ex-presidente preso injustamente. E essa é uma situação muito complicada para a nossa história. Enfim, você falou do evento
Moro Mente, né, da campanha Moro Mente. Isso, é a campanha do ABJD, É. Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Isso. E tantas outras também juntas, né? Mas o fato é preciso deixar isso claro. Nós temos um que estava juiz e hoje está ministro, que ele realmente mente, né? Isso está comprovado. Tem uma questão também, especificamente, que vai fazer link com isso, que é a questão da quantidade de pessoas encarceradas no Brasil e que aguardam julgamento. Eu costumo dizer que o caso do Lula ele é emblemático ou simbólico para chamar atenção para isso. Exatamente, é isso. Eu estava num táxi esses dias, peguei um táxi, estava indo para um evento, e daí eu estava conversando com o taxista e conversando uma boa, e ele achava que o Lula tinha de ficar preso. Daí eu expliquei, não, isso aí é um crime que estão fazendo. E eu falei assim, não, eu até sei, eu até concordo com você que essas conversas estão sendo divulgadas, são escabrosas e tal, mas isso na minha comunidade acontece todos os dias. Então deixa o Lula pagar um pouquinho, eu fiquei sem resposta. Sim, sim. Veja só, é um dado isso. Levantamento Nacional do Infopen. Informações do sistema penitenciário, né? Que é o seguinte, 1 a cada 3 presos no Brasil aguardam julgamento. Isso é uma loucura. Isso aí mostra duas coisas. A falência do sistema acusatório e da nossa própria ideia de justiça. Segundo, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então, quando a gente fala em país da impunidade, é um contrassenso. Como o país da impunidade pode prender muita gente? Sim. Se o Brasil fosse um país da impunidade, ele devia prender pouca gente, mas populações carcerárias. Então, o que a gente vê? A gente vê que a população carcerária tem uma cor, tem uma classe social muito bem definidas, e isso é um problema. E que nosso sistema de justiça é extremamente burocrático, moroso e muitas vezes hipócrita e não produz justiça, produz vingança. São duas coisas bem diferentes. Às vezes tem um crime que a sociedade fica chocada, fica abismada, mas a forma racional de atuar com aquele crime seriam medidas alternativas. Existem várias penas alternativas. Nós queremos jogar tudo para a prisão, nós estamos produzindo mais revoltados, maior criminalidade, nós estamos fortalecendo as hostes dos partidos do crime e nós estamos aumentando a desigualdade social, a distância entre os povos desse fosso. André, você falou uma palavra aí interessantíssima, né? A questão da justiça vista como vingança. Nós tivemos ontem no Rio de Janeiro uma passagem muito triste, enfim, de uma pessoa, um homem de 20 anos, onde ele entrou no ônibus, enfim, sequestrou o ônibus, né? Manteve as pessoas ali presas dentro do ônibus e ao final, ao que foi possível entender, ver nas imagens, ele, na minha modesta opinião, foi executado. Eu falo isso também por quê? Porque há um contexto do governador, que eu costumo chamar de desgovernador, Auschwitzel, né, do Rio de Janeiro, que tem posições com princípios fascistas, nazistas, enfim. Terminada a tentativa de negociação, a
a execução da pessoa que estava sequestrando o ônibus, enfim. Chega o governador de helicóptero e comemora como se ele estivesse no estádio de futebol. Sai o gol de alguém. Dentro desse contexto todo, eu me sinto mais uma vez muito incomodado. Por quê? Porque nós estamos diante de uma desgraça. E está claro que aquele que está governador hoje, dentro do que ele acredita, e fala isso explicitamente, a ordem é, olha, a primeira oportunidade, faz como é feito, como fazemos nas comunidades, mira na cabecinha. Como é que você viu essa situação? A primeira coisa, vamos mostrar isso, mostra que a sociedade está muito doente, como um todo. Porque para uma pessoa chegar num nível de desespero tão grande, que vai sequestrar um ônibus, isso mostra que a sociedade está doente. Detalhe, ele não roubou, não queria nada. Isso, ele só queria chamar atenção. Chamar atenção para um desespero que ele estava passando. E eu acho, sinceramente, que esse desespero é causado pela concentração de renda e muitas vezes pela desigualdade social. Uma pessoa que tem família, que até saíram nos jornais hoje, é um bom filho, entre aspas, era um cidadão de bem, entendeu? Cidadão de bem era assim, de verdade, ele não cometia crimes antes disso, ele só estava muito desesperado com o fim que ele levou. Então ele queria chamar a atenção da sociedade de alguma forma, ele não sabia. Então isso mostra um grande desespero. Segundo, eu não posso chamar a operação da polícia de exitosa, como tem muita gente falando, falar que deu certo. Não deu certo. Eles salvaram o ônibus, eu acho que são 37 reféns, mas eles mataram uma pessoa. E isso, se fosse um país sério, seria gravíssimo. Não era uma situação limite que exigia a morte. Uma situação de tensão, de negociação, podia durar um pouco mais. Inclusive porque indícios há de que o sequestrador era uma pessoa desequilibrada, tinha problemas mentais e ele estava com uma arma de brinquedo, ele não tinha, ele não representava uma ameaça grotesca para as pessoas, entendeu? Se aquela negociação que durou 3 horas durasse um pouco mais, ele ia acabar cedendo de alguma forma. E as vítimas que estavam dentro do ônibus relatam isso? Isso relatam. Tem uma moça no ônibus que ela falou hoje, inclusive, hoje ou ontem, eu não sei, que ele falou assim, não, fica calma, não quero fazer mal para ninguém, não vou fazer mal para ninguém. Então elas relataram isso. Então a atuação da polícia não foi exitosa e de certa forma foi trágica. Ela podia ter levado a cabo uma maior estratégia de inteligência para poder solucionar a situação. Parece que tudo foi feito com pressa, pela lógica do produtivismo. A gente precisa apresentar estatísticas. Sim. Por vezes a sociedade está entorpecida, alienada, ela clama por vingança. E vingança é diferente de justiça. Ela clama por esse sangue. E a resposta do governador foi uma das coisas mais escabrosas que eu já vi que aconteceram. É lógico que a morte do sequestrador foi terrível. Ele não devia ter morrido. Era um caso que dava para ser solucionado. É lógico, isso aqui cabe ressaltar, não estava lá, não sei das circunstâncias, do que aconteceu. Às vezes o que eu estou falando aqui é um grande erro, eu estou sendo injusto, mas eu tenho de falar. Ao meu ver,
Ao meu ver, Aonde nós tivemos acesso, como Isso. eu falei também. foi uma operação desastrada, porque não devia ter matado aquela pessoa. Sim. Ela atingiu um bom objetivo, foi liberar as pessoas, atingiu, mas a custo de uma vida que não precisava. E o governador comemorar é como se ele estivesse dando aval não só para a polícia, mas para a sociedade, o que é mais grave ainda. Ele está dando um aval de que as coisas não se resolvem com conversa, com negociação. Elas se resolvem na bala, se resolvem na violência, elas se resolvem na morte. Esse governador que é aliado do presidente da República, que é aliado do governador de São Paulo, eles estão plantando a necropolítica. E isso é muito grave, porque quem planta necropolítica de uma forma irresponsável, como eles colhem a morte da democracia, a morte dos direitos humanos, vai colher a própria morte, porque é uma polarização que eles estão plantando tão grande que a sociedade vai descambar para a violência. Sim. Não há uma preocupação, e essa é uma cultura de longa data, a meu ver, com a prevenção, mas sim com a questão do punitivismo e de matar pessoas mesmo. Né? A minha leitura ensina exatamente o que eu já falei, do que o André falou, do que eu vi e do contexto desse desgovernador do Rio de Janeiro. Foi uma grande chance onde ele se aproveitou muito bem dela. Quando ele sabe que tem aquela situação acontecendo no Rio de Janeiro, ele pensa, é a oportunidade para fazer o que nós estamos fazendo já nas comunidades. Mira nele e acaba com a vida dele. E aí, fica muito claro isso. Ele faz questão de estar lá, de comemorar e falar com a imprensa e exaltar aquela atitude, aquela tragédia toda com muita alegria. Quer dizer, nós percebermos a entrevista que ele dá, é uma entrevista como quase que uma pessoa, um candidato em campanha eleitoral. E o pior tipo de campanha possível. Sim. Aí já é uma boa discussão. Porque existe, pior tipo de campanha, não que gere resultados, mas perfeito. Pior tipo de projeto. Perfeito. Porque nós temos um projeto da civilização e um projeto da barbárie. O projeto da barbárie é esse que escorre sangue, é o projeto da morte, é o projeto da lei do mais forte, da imposição, da intolerância, da tirania, da violência. E tem um projeto da civilização, que é o projeto da negociação, da conversa, da concórdia, da amizade, do companheirismo. É o projeto da utopia, é o projeto da alteridade. Então, e eles estão alimentando cada vez mais a necropolítica, o projeto da barbárie, da selvageria. E por que eu acho que eles provocam isso, promovem isso? Porque eles sabem que isso, no senso comum, tem apelo de voto. Eles capitalizam muito bem isso. Tem apelo de voto até não ter mais. Deixa eu explicar o que eu estou falando. O povo, a grande parte do povo que não estuda esses assuntos, eles estão mais ligados a outros assuntos, estão tão atolados, tão afogados pelas condições intensas de trabalho e de sobrevivência, que infelizmente eles não têm tempo de crítica e de reflexão. Mas se eles começarem a ouvir uma coisa, pensar outra coisa, essa onda da morte, da barbárie, da selvageria, ela pode vir. Sim. E eu acho que vai vir.
que a esperança vai vencer. Sim, eu adoraria acreditar nisso. Sinceramente, no fundo eu sei que acredito, mas eu ando meio desanimadinho. Mas em cima do que você falou, é uma lógica assim, de uma população que está aprisionada no senso comum, de uma sobrevivência que é cotidiana e precisa correr atrás para sobreviver. Isso. E isso é de uma desumanidade gigantesca. Por quê? É lógico. Porque isso liga diretamente a uma outra coisa que nega as relações humanas, que é o individualismo. Eles estão presos numa lógica individualista. E dentro dessa perspectiva individualista, matar aquele que está na mesma classe social, isso é importante porque a gente tem de olhar que os policiais são da classe social. Sim. Em última análise, até o governador. O governador representa outros interesses, mas é da mesma classe social. Então, o sequestrador, os sequestrados, os policiais, esses estão mesmo. Podem ser até vizinhos de comunidade, de bairro, de trabalho. Sim. Mas é porque o nosso sistema produtivista, consumista, ele leva a gente a trabalhar para ter só a sobrevivência. Mas a gente é bombardeado dia e noite por propaganda. Então as pessoas têm de viajar, têm de comprar carro do último tipo, celular do último tipo, tudo isso, mas tem de atender aos apelos consumistas. Você está vendo que o planejamento de longo prazo está acabando? Ninguém mais pensa assim, eu vou guardar dinheiro durante 10 anos para comprar uma casa. Não, isso é raro, porque a pessoa guarda dinheiro, no fim do primeiro ano fala assim, sabe uma coisa, tenho dinheiro, vou viajar. Sim. E daí acaba se prendendo ainda mais, mas isso é privilegiado pelo nosso sistema produtivista, consumista, que precisa desovar esses produtos todos. Que muitas vezes são supérfluos, são desnecessários. Para não dizer todas. Isso. Muito bom. Então as pessoas ficam infelizes e ficam individualistas, porque lutam pela sobrevivência, só pensam na própria sobrevivência. Em situações quando as pessoas estão em situações em que as pessoas estão extremamente estressadas pelo instinto de sobrevivência, elas acabam cedendo ao individualismo, ao egoísmo exacerbados, não pensando no drama do outro como um drama dela mesma. Agora, Naves, essa realidade que você coloca, que eu concordo demais, talvez teria uma possibilidade de mudar isso com as gerações, enfim, com o tempo, por um caminho chamado educação. Educação que, a meu ver, é diferente da escolarização, né? Educação que é necessário entendermos por outras perspectivas, né? A educação do sistema produtivo, essa educação monetizada que a pessoa... Sim. Como é que você entende? Tem uma relação com a educação com relação ao vestibular que eu vou colocar para você, que é uma coisa que me parece assim, muito claramente uma contradição absoluta, que é o defensor de direitos humanos defender meritocracia. Como é que você entende? É possível isso? Primeiro, a meritocracia é uma ilusão colocar na nossa frente para justificar uma série de barbáries que são cometidas. Meritocracia seria como naquela história budista, que eles colocam um peixe e um macaco para
subir uma árvore. Falou assim, quem chegar lá em cima antes ganha. Depois põe os dois para nadar. Quem chegar lá na frente antes ganha. O macaco não nada igual um peixe, o peixe não sobe árvore igual um macaco. Todos nós temos aptidões diversas. Primeira coisa. Segunda coisa, as estruturas sociais do Brasil e até no mundo, de grande parte do mundo, não permitem que as pessoas tenham oportunidades iguais. Porque nós temos tributação errada na transmissão do patrimônio e nas heranças, porque nós temos um problema seríssimo de saneamento básico, problema seríssimo de mobilidade, de segurança alimentar, de uso indiscriminado de agrotóxicos e até de dispersões geográficas e preconceitos com algumas culturas. Por exemplo, cultura indígena quase não é ensinado aqui em São Paulo, que é um absurdo. É um absurdo. Eu não posso compreender. Quem disse que o meu conhecimento é melhor que o do indígena? Eles viveram milênios na floresta amazônica e não destruíram. E a gente está fazendo o quê? Eu vou depois aqui mostrar para você rapidamente, a gente já precisa daqui a pouquinho acabar, um vídeo com relação a essa questão dos índios, que é muito, muito interessante. Mas o que eu quis dizer é que... Então não dá para a gente, só concluindo, Rodrigo, desculpa, só concluindo, não dá para a gente falar de meritocracia. Você entendeu que são pessoas, a essência da pessoa é diferente por si só. E é bom que seja diferente, porque nós crescemos na diversidade. Não existem pessoas iguais, e porque a diversidade causa uma fricção e uma produção de conhecimentos por isso. É importante que as pessoas sejam diferentes. Elas não podem ser socialmente diferentes. Isso aí é errado. A desigualdade social é muito errada. A gente não dá saneamento básico para umas pessoas, a gente não dá condições de lazer, de estudo, de reflexão, de crítica para algumas pessoas. Isso é errado. Mas a desigualdade individual, essa tem que ser homenageada. E não é uma pasteurização meritocrática que vai solucionar alguma coisa. Isso aí só vai agravar o problema, vai criar revanchismos, vai criar mais violência na sociedade. É tentar colocar um círculo dentro do quadrado, é impossível. A minha percepção com relação a isso, essa coisa horrorosa chamada meritocracia, é pelo princípio dela. Quer dizer, eu não vou nem me atentar a uma perspectiva de oportunidades iguais. A meritocracia em si é a negação da dignidade das pessoas. De certa forma é. Fala assim, você tem de ter mérito é porque eu não tenho mérito. É uma questão filosófica que já nega, já sai de baixo, de barato, assim. Se você não vale nada, prova que você vale. Não é assim. Você tem de provar, você vale tudo. Depois, conforme for, você vai dar prova se você não vale muita coisa. Mas a gente tem de olhar para o outro, e essa é a beleza da palavra alteridade também. A gente olha para o outro como uma pedra preciosa que tem de ser aproveitada por nós. E ele chega já com uma pedra preciosa. Conforme ele for atuando, ele vai demonstrando que tem uma coisinha ou outra que precisa ser desbastado, lapidado. Mas isso aí a gente faz também, em conjunto. Não é que a gente vai fazer com ele. Ele vai autofazer e ele vai fazendo a gente também. Perfeito. E a gente... Perfeito. Entendeu? Eu abri aqui o vídeo que quero compartilhar contigo. É uma moça indígena, índia, enfim, falando sobre a questão das queimadas nas terras indígenas e tal. É um vídeo muito curtinho e eu queria que você ouvisse
que eu tive uma percepção muito pedagógica para entender um pouquinho mais o Brasil. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui. E agora vem os baderneiros e ficam fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar os nossos fontes de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender. O que me chamou a atenção? Amanhã nós vamos fechar a pista diante de uma desgraça e nós vamos chamar a mídia para nos defender. Cara, isso me dá uma angústia, porque uma tribo queimada e para onde eles têm, ou quem eles têm a recorrer? A mídia. Fechar a estrada e chamar a mídia para nos defender. Não, o pior, Rodrigo, deixa eu falar. Ela falou, nós vamos fechar a estrada para a mídia vir e nos defender. Isso. Ou seja, fechar a estrada é uma forma de chamar a atenção da mídia. Como se a destruição da floresta, da terra indígena, dos saberes indígenas já não fosse tragédia suficiente. Nós temos de recorrer à mídia. Isso aí também é um pouco problemático, porque onde está o Ministério Público, a Defensoria Pública, onde está o governo nessa hora, o IBAMA, o INCRA, o Ministério do Meio Ambiente? Onde está o presidente da República? São perguntas retóricas, né? Sim. Mas não é a mídia que deveria defender e vai noticiar só porque eles fecharam a estrada, senão iam cair no esquecimento. Isso é muito sério. É muito sério. É o descaso que nós brasileiros temos com todas as populações tradicionais do Brasil. O preconceito que nós temos com todo o conhecimento que eles produziram ao longo de milênios, séculos e séculos. Só para terminar, me diga uma coisa, né? Nós temos aí uma suposta oposição que se diz esquerda e que desde as questões de passagens como o golpe contra Dilma, condenações sem prova, o ex-presidente também, enfim, o Partido dos Trabalhadores mais especificamente. Eu vejo que não há ou nunca houve, na minha modesta visão, uma defesa contra tudo isso. Eu vejo que existem grupos tentando articular alguma coisa, mas cada um no seu quadrado. E pensando aqui como trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, o tamanho que tem, e as ligações desse partido com os sindicatos. O que me parece talvez um diagnóstico razoável, e outras pessoas também já falaram sobre isso, enfim. Há no senso comum uma afirmação de que essa turma é uma turma de esquerda. E me parece que fica uma questão questionável, uma dúvida nisso. O que é esquerda? Eles são esquerda ou que tipo de esquerda eles são? A leitura que eu consigo fazer diante dessa situação que eu coloquei, e também dos governos dos trabalhadores que nós tivemos, é que trata-se de uma esquerda liberal. Não há uma esquerda que retoma suas bases no sentido de uma revolução brasileira. E essa palavra também é uma coisa que assusta às vezes, porque a revolução é a arma, a revolução é matar. Não, é uma revolução por caminhos absolutamente legais, por caminhos de articulação e organização do povo.
né? Revolução é poesia. É poesia, é poesia. E esse pessoal parece que não gosta muito de poesia. O que eu quero dizer é o seguinte, de forma muito prática, eu não consigo enxergá-los como esquerda. No máximo uma esquerda liberal, que é muito o perfil do Lula, do qual eu tenho muitas críticas, mas também reconheço muitos acertos. O que você pensa sobre isso, cara? Olha, É complexo. E nós temos pouquíssimo tempo, mas a gente em outros momentos volta para falar sobre várias volto para falar, mas a esquerda precisa ser radical, precisa ir até a raiz. Radical não é ser extremista, não é fechar as portas ao diálogo. Ela precisa ser radical, precisa ir até a raiz e ver qual é a natureza dos problemas. E a natureza dos problemas é potencializada pela falta de diálogo, pela intolerância, pela cegueira poética. Ela tende a ressignificar alguns nomes. Revolução hoje em dia, um ato revolucionário é fazer uma poesia, um ato revolucionário é fazer cinema, um ato revolucionário é construir arte, é sorrir acima de tudo, é ver que o outro, é reconhecer no outro um companheiro, um irmão. O abraçar é um ato revolucionário. O abraçar é um ato revolucionário. Isso mesmo. Dois corações unidos ali. Então, nós temos de entender que só com uma união disso que se chama esquerda, que deveria ser toda essa política da civilização, do amor, da justiça, do equilíbrio social, do respeito às diferenças, aos direitos humanos, da ampliação da democracia, só com uma união de quem pensa assim, nós poderíamos sair desse calabouço que nos encontramos. Ou seja, indo ao fundo para poder sair. André, a companheirada toda aqui, mais um companheiro chegando para nos ajudar. Agradecemos demais, infelizmente tem que terminar, agradecemos demais a tua participação. Eu não preciso nem dizer que o canal Mais DH está absolutamente, rigorosamente, visceralmente aberto a companheiros como você e que tanto nos dá a alegria da amizade, é uma honra, enfim. O André, gente, vocês perceberam aí, ele, na minha modesta opinião, ele transpira verdade. Bondades. Transpira a verdade. Os olhos do André são olhos de verdade. Verdade, não que ele seja o dono da verdade, mas ele é uma pessoa que ele acredita no que ele fala. E isso é revolucionário. É revolucionário. Vamos terminar com um ato revolucionário? Um abraço aqui. Obrigado, cara, obrigado. Coração com coração. Isso é revolução. Isso é revolução. Gente, obrigado mais uma vez. A gente volta breve, tá? E... oi? Sigam o André. Ah, sim, como a gente já falou, siga o canal do André. A gente vai deixar aí na descrição, tá? O canal do André. E já está convidado também para ter um espaço aqui com a gente. Se ele puder, tiver agenda, a gente já falou sobre isso. Acho super importante poder estar mais conosco também. Nós irmos também ao canal dele, enfim, então a gente já foi me convidando. Será um prazer. Mas tá ótimo. E é isso. E também lembrar o nosso cafezinho aqui, Bastião Café Especial. Acessem lá, bastiãocafé.com e provem. Um café revolucionário, hein, gente? Tomar café é um ato revolucionário. Tá? Acessem lá, é possível comprar online, tá? Beleza? No site mesmo, nas redes sociais também. Então é isso, a gente volta em breve. Resistir sempre, desistir jamais. Seguimos, abraços, beijos. Tchau. Tchau.